Amém? Vamos ler. Romanos, capítulo 2, versículo 11. Glória a Jesus. Diz o seguinte. 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém? Vou ler de novo, bem pequenininho, né? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Querido Jesus, que seja para a tua glória essa palavra. Amém. Pode se assentar. Muito bem. Eu acho que foi terça-feira passada que eu comentei aqui no meio da mensagem que eu tinha uma mensagem preparada falando de acepção de pessoas, né? E que eu disse para vocês a respeito desse versículo e eu disse, mas você sabia que Deus faz acepção de pessoas? Foi? Semana passada, eu acho, né? Então, daí já resolvi pregar hoje, o Senhor me orientou para fazer isso hoje. Então, vamos entender. Por que a Bíblia está dizendo que o Senhor não faz acepção de pessoas e eu estou agora falando para você que Deus faz acepção de pessoas? Então, tem coisa diferente aí, né? Então, vamos entender o porquê. Mas antes, vamos também ler, coloca aí para nós, Gui, Atos 10, 34. Atos 10, 34. Então Pedro, tomando a palavra, disse, na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Mais um versículo falando isso. E ainda Tiago 2, 1. Tem outros, né? Se der tempo, nós lemos, se não, vamos ler esses aqui. Somente. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que Tiago está falando aqui? Que nós não podemos ter fé em Jesus e fazer acepção de pessoas. Nós. Tá? Então vamos entender melhor, né? O que é a acepção de pessoas? É fazer diferença de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu trato melhor um do que o outro. Isso é fazer acepção, quer dizer, eu trato melhor uma pessoa que chega bem vestida na igreja do que um que chega mal vestido. Nós não podemos fazer isso. Jesus falou que nós não podemos, né, fazer isso. Mas quando eu digo para vocês que Deus faz acepção de pessoas, mesmo com esses versículos dizendo que não, eu vou te explicar o porquê. Porque assim, primeiro você tem que entender que Deus não tem amor. Ele é amor. Amém? Deus não tem amor. Ele é. Ou seja, Deus é feito, se existe uma forma de nós nos expressarmos para poder querer entender do que Deus é feito, é o amor. Então Deus não tem amor, Ele é amor. E por isso então, que nós podemos dizer que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus não faz diferença de pessoa para pessoa. Deus olha todos com o mesmo amor. Deus tem o mesmo amor por todas as pessoas. Jesus morreu por todas as pessoas, desde Adão até o último ser humano que vier a nascer ainda. Deus ama e Jesus morreu por essa pessoa também que ainda nem nasceu. Mas então como, pastora, se está dizendo que Deus ama a todos e Deus não faz acepção de pessoas, como você está dizendo que Ele faz? Olha só,
nós olhamos para Deus no sentido amor, não existe acepção de pessoas. Deus não faz diferença. Deus não tem filhos prediletos. Tá? Quero que você grave bem isso. Deus não tem filhos prediletos. Ele não me ama mais do que ama você, e não ama mais a você do que Ele ama a mim. Não, Ele nos ama por igual. Então, quando se trata do amor de Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos igual, seja rico, seja pobre, seja branco, seja de raça negra, seja de raça amarela, todas as raças e etnias que existam no mundo, Deus ama a todos. Então Deus não faz diferença, Deus não faz acepção de pessoas. O versículo é verdadeiro, a Bíblia não mente, Deus é amor, Ele não tem amor, Ele é amor. Então, quando olhamos para esse atributo de Deus, Ele é amor, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não faz diferença de pessoa para pessoa. Ele não ama mais a mim porque, o que eu vou dizer? Porque eu venho aqui pregar em cima do altar. Ele ama mais a mim porque eu prego e você fica sentadinho, então Ele te ama menos. De jeito nenhum. Ele nos ama igualmente, tá? O amor de Deus é igual para todos. Por isso Jesus morreu por todos. Amém? Jesus morreu por todos. Não importa a situação financeira, não importa a cor, não importa a idade. Jesus morreu por todos. Então Deus não faz, Jesus não faz acepção de pessoas. Nós muitas vezes fazemos, né? Por quê? Porque eu vou tratar melhor aquele lá que tem posses. Eu não sou assim, tá, irmãos? Estou dando o exemplo, mas eu não gosto disso. Mas aquele lá tem mais, então eu vou tratar melhor do que aquele que tem menos. Não, mas tem gente que faz isso. Ou tem gente que trata melhor alguns porque tem uma certa cor que o outro gosta e deixa de tratar bem os outros porque tem uma cor diferente da sua. Os seres humanos fazem isso, Deus não. Então nós temos que entender isso. Quando se trata do atributo de Deus, amor, não tem acepção de pessoas. Agora, quando nós falamos, porque uma frase muito falada, muito conhecida, né? Não somente no meio cristão, mas também no mundo, né? Aquelas pessoas, às vezes, que nunca nem pegaram a Bíblia, nem leem a Bíblia, mas sabem e dizem assim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, é bem verdadeira essa frase. Deus é amor, mas Ele também é justo. Então, quando nós falamos do amor de Deus, não existe acepção de pessoas. Mas quando falamos da justiça de Deus, aí nós podemos colocar essa palavra. Diferença entre um e outro. Pastora, mas isso é verdade? Como que você pode me provar? Porque existem vários casos na Bíblia onde Deus tratou alguns de uma forma e outros de outra. Então não significa que Ele não amava igual, mas significa que Ele fez coisas diferentes baseado em cima da atitude da pessoa. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então lembre bem disso, eu repito para você guardar. Quando se trata do atributo de Deus, amor, atributo, qualidade, Deus ama. E ama muito, muito. Tá? Deus nos ama a tal ponto que, eu falei aqui também, acho que foi no culto de domingo retrasado, que o amor de Deus é absurdo por nós. É absurdo. Ele nos ama tanto que nós não podemos entender.
Então você diz assim, mas será que Deus me ama mesmo? Nunca duvide do amor de Deus. Nunca duvide do amor do Senhor. Ele te ama, Ele me ama. Ele nos ama de uma forma assim enorme, que foi a palavra que eu usei para expressar que é uma coisa assim muito grande o amor de Deus por nós. É absurdo, ninguém ama do jeito que Deus ama. Porque se outro ser amasse desse tipo, para começar não seria bem interpretado, porque é um amor que se entrega, que Ele entregou Jesus. Então é um amor incondicional, é um amor enorme. Então nunca duvide, às vezes você pode estar passando por algum problema, alguma dificuldade, e que você diga assim, será mesmo que Deus me ama? Acho que Deus nem sabe que eu existo. Algumas pessoas chegam a dizer assim, Deus tem tanta coisa para fazer. Deus tem tanta gente para cuidar. Veja, nós estamos agora com 8 bilhões de pessoas, né? É isso, né? No planeta. É isso? Confirmem para mim aí. Acho que é. Se eu estou errada, vocês me corrijam depois. Eu sempre erro na questão de bilhão e milhão, mas eu acho que é 8 bilhões. Por aí. Se for milhões, me corrijam. Hã? Milhões? Bilhões? Então, às vezes a pessoa diz, olha, é tanta gente no planeta, para Deus olhar, para Deus cuidar, Ele nem lembra de mim. Ele não vai saber que eu existo. Ele sabe. Ele sabe o teu nome, Ele sabe os teus problemas, Ele sabe as tuas dificuldades. Ele sabe o que você precisa mesmo antes de você pedir para Ele. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele sabe de todas as coisas. Então Ele te ama. Nunca duvide do amor de Deus. Ele é incondicional e Ele não faz acepção de pessoas. Agora, quando se trata da justiça de Deus, nós podemos entender que Deus age muitas vezes de forma diferente. Por quê? Porque veja só, Deus não trata todos da mesma maneira. Ah, pastora, mas como assim? Tem um versículo em Hebreus 11:6, que é bem conhecido, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? O Felipe vive falando esse versículo aqui, ele repete bastante. Porque realmente é assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora você analise uma coisa comigo. Deus não vai tratar um pouquinho diferente aquele que tem fé do que não tem fé? Vai. Vai. Não que Deus vai castigar, que Deus vai fazer que dê tudo errado na vida daquele que não tem fé. Deus não faz isso. Como nós falamos, Ele é amor. Mas a maneira de Deus tratar, ela muda. Porque aquele que tem fé é assim, Deus é justo. Então a justiça e a fé, elas estão interligadas. A justiça de Deus e a fé do ser humano, elas caminham juntas. Então nós temos que entender isso. Se eu tenho fé, não que eu seja melhor do que os outros. Não, mas eu creio em Deus. Então, se eu creio em Deus, eu estou a um passo além daquele que não crê. Estão entendendo, irmãos? Amém? Está ficando claro? Amém? Então, olhe só. Aquele que ora, aquele que se esforça, aquele que estuda, lê a Bíblia, aquele que é fiel, aquele que faz de tudo para não pecar, acaba pecando porque ainda estamos aqui. Mas é fiel, busca a Deus de coração, não brinca com as coisas de Deus, não é relaxado como fala lá em Jeremias, que maldito o que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, aquele que é fiel, ele é visto por Deus de uma forma diferente.
Porque Deus é justo. Então ele não vai tratar o filho dele que se esforça para servi-lo da mesma forma que ele trata o ímpio. Apesar de que Deus, no seu infinito amor, nesse atributo, nessa qualidade de amor, a Bíblia diz que ele dá o sol tanto para justos quanto para injustos. Ele faz cair a chuva sobre os justos e sobre os injustos, os ímpios. Porque imagine só, se Deus fosse carrasco, se Deus fosse se cobrar, como muitas pessoas fazem, se vingam, falam coisas que não devem para ofender, para magoar, Deus poderia muito bem dizer: hoje eu vou mandar o sol só para aqueles que me obedecem. Hoje eu não vou mandar o sol na cabeça daqueles que dizem que eu não existo. E ele manda. Mesmo aqueles que dizem que não existe Deus, desfrutam do sol que vem de Deus, é bênção de Deus, desfrutam da chuva, que é água, né? Nós falamos muito aqui no estudo bíblico sobre água, é bênção de Deus, vem de Deus. Então Deus não faz isso, ele dá sol e dá chuva, ele dá bênçãos tanto para justos quanto para injustos. Mas tem certas coisas que Deus trata diferente. Por exemplo, agora vamos ver os textos da Bíblia que nos mostram que Deus trata diferente com as pessoas. Tem diferença na maneira de tratar. Ele ama a todos, mas ele trata diferenciado. Entendido até aqui? Amém? Vamos ver, né, o próprio Jesus falando com algumas pessoas de maneira diferente que ele falava com outras. Pastora, Jesus nunca ofendeu ninguém. Não, ele nunca ofendeu ninguém, mas muitas vezes ele respondia com uma palavra dura, firme. Por quê? Porque ele conhecia o coração das pessoas. Olha só no caso do jovem rico. Coloca aí, Gui, Marcos 10, 17. Deixa eu ver se é o 17 mesmo. É. Marcos 10, 17. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Pode ir passando, Gui. Respondeu-lhes Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Aqui, nessa resposta que Jesus deu para o jovem rico, ele não estava respondendo mal pro rapaz, porque o rapaz era rico, não. Mas porque ele conhecia o que tinha dentro do coração do rapaz. Então, olha só, chegou esse jovem, esse rapaz, né, esse homem, podemos dizer assim, e perguntou para Jesus: Senhor, o que é que eu faço para ser salvo? E Jesus tratou ele de uma maneira diferente, no sentido de, para alguns Jesus dizia, com calma, com tranquilidade. E nessa resposta aqui, se fosse nos nossos dias de hoje, nós ia dizer assim: Jesus tracou os pés no cara. Né? É bem isso. Então ele chamou mestre. E Jesus disse: pera lá, por que você está me chamando de mestre? Não tem ninguém aqui de bom. Ninguém é bom senão um que é Deus. Então Jesus, né, vamos dizer no nosso linguajar, deu uma patada no cara. Por quê? Porque Jesus conhecia o coração dele e sabia que ele amava mais ao dinheiro, né, do que a obedecer a Deus. Não porque ele era rico que Jesus fez isso, mas porque Jesus conhecia o coração. E deveria de ter muitas outras coisas no coração desse jovem que Jesus conhecia e nós não sabemos. Então Jesus tratou diferente esse jovem aqui. Ele não respondeu com aquele carinho, com aquela atenção que ele falava sempre. Ele deu uma resposta brusca, né? Então é na justiça de Deus. A pastora, mas aí não foi Deus o Pai, foi Jesus. Jesus é Deus.
né? Então aqui no caso do jovem rico a gente já entende isso, que Deus não faz acepção de pessoas no seu amor, Ele ama todos. Jesus amava esse jovem aqui, rico, amava a alma desse jovem, mas Ele precisava usar de justiça naquele momento, dizendo para o rapaz, espera lá, se você me ama assim e quer ser salvo, você quer alcançar a vida eterna, está me chamando de mestre, de bom, então venda tudo que você tem e me siga. Venda tudo, dê aos pobres e me siga. E o que é que aconteceu com aquele rapaz? Virou as costas e foi embora. Por quê? Porque ele não estava colocando Jesus em primeiro lugar. Provavelmente era o dinheiro que ele colocava em primeiro lugar ou alguma outra coisa, algum outro objetivo que nós não sabemos. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então é a justiça de Deus. Deus trata com as pessoas em cima daquilo que elas fazem, da atitude. O mesmo caso de Faraó lá no Egito, quando Deus disse para Moisés que ia endurecer o coração do Faraó. Não porque Deus disse eu vou fazer ele sofrer, não, é porque Deus já tinha até falado para Moisés antes que Faraó não ia aceitar a palavra que ele ia lá falar, porque ele tinha um coração duro. Então, por Faraó ter aquele coração duro, maligno, ruim, Deus permitiu que tudo aquilo que aconteceu com as pragas do Egito endurecesse mais. Deus endureceu mais o coração do Faraó em cima da atitude dele. Então não é que Deus foi mal para Faraó. Não, Deus age em cima da atitude do ser humano. Aquilo que você faz, as atitudes que você toma na vida vão ter uma consequência e vão ter o agir de Deus sobre a tua vida. Então Deus não faz acepção de pessoas no sentido amor. Deus amava o Faraó? Claro que sim. Mas ele sabia que o Faraó tinha um coração maligno, que o Faraó tinha um coração duro. Ele agiu em cima da atitude do próprio Faraó, endurecendo mais ainda o coração dele. Para quê? Para que ele pudesse mostrar o poder dele no Egito. Amém? Amém, irmãos? Então veja só. Casos diferentes que Deus trata com pessoas diferentes. Ama a todos, quer salvar a todos, mas depende da decisão, da atitude que a pessoa toma. Outro caso. Jesus sempre falou para os fariseus, né, para os escribas, chamava eles de fariseus hipócritas, raça de víboras. Vamos ler? Lucas 18, do 18 ao 30. E perguntou-lhe um dos principais, bom mestre. Não, esse é o mesmo, Gui. Agora é Lucas 18, do 18 ao 30. Eu que estou repetindo o versículo, eu acho, né? Perdão, então não era esse. Realmente, eu misturei o versículo aqui do jovem rico com o do fariseu. Mas Jesus sempre falava isso, chamava para os fariseus. Quem eram os fariseus? Quem eram os escribas? Eram os doutores da lei da época de Jesus, os pastores da época. E que viviam querendo pegar Jesus em contradição. Viviam querendo dizer para Jesus... queriam achar um erro em Jesus. Gui, eu ainda estou em dúvida. Você pôs em Lucas? Eu acho que antes estava em Marcos, não era? Vamos continuar aqui. E aí o que é que Jesus falava? Vocês são raça de víboras. Vocês são hipócritas. Então, como que Jesus não tratava diferente essas pessoas? Ele amava eles. E quando ele morreu na cruz, ele morreu por eles também. Mas ele respondeu bruscamente para eles. Ele respondeu assim: vocês são hipócritas. Hipócrita é um ator.
A palavra hipócrita significa, era chamado nos tempos bíblicos, quando a pessoa era um ator. Então eles estavam fingindo que serviam a Deus, mas estavam na realidade desobedecendo ao Senhor. Então por isso Jesus chamou eles de hipócritas e chamou eles de raça de víboras também, né? Então veja só. Jesus sabia o que tinha no coração daquelas pessoas. Ele sabe o que tem no teu coração. Ele sabe o que tem no meu coração. Quantas são as vezes que a gente acha e diz assim: ai, Deus não foi justo comigo, eu não merecia isso. Geralmente quando acontece alguma tragédia, né? Morre alguém, alguma criança inocente. Às vezes as pessoas dizem: mas onde é que estava Deus que não viu que isso aconteceu? Se Deus é justo, Ele não podia ter deixado isso acontecer? Não. Deus é justo. A pessoa às vezes é que fala coisas que não deve. E daí então Deus, conhecendo o coração, muitas vezes Ele faz com que essa pessoa fique com o seu coração endurecido e fique às vezes sem direção a seguir. Porque sem Jesus nós ficamos sem direção a seguir. Não que Deus queira matar, destruir, provocar acidente. Não. Acontece as coisas e as pessoas culpam a Deus. Mas às vezes acontece pela atitude, pela escolha da pessoa. Então Jesus, conhecendo o coração, Ele respondia diferente para as pessoas. A diferença no trato, né? No modo de falar. O caso do centurião também. O caso do centurião, vamos ver agora, Gui, se eu anotei certo aqui. Mateus 8, do 5 ao 13. Às vezes, quando eu estou preparando a mensagem, irmãos, eu só vou anotando, e de repente pode acontecer de eu ler um versículo e anotar outro. Então, acontece isso, de a gente se confundir. Vamos ver aqui agora. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho os soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Estão vendo a diferença aqui de que Jesus tratou o centurião? Da diferença que ele tratou os escribas e o jovem rico? Então, como que a gente pode entender assim? Jesus ama a todos, até aquele que não acredita nele. Mas o seu trato com a pessoa é diferente. Quando é o quesito justiça. Quando nós nos humilhamos. Olha, esse centurião aqui, ele tinha uma fé. Nós lemos antes que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele se humilhou, dizendo: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Só diga, só mande, e o meu servo vai ficar curado. Então ele se humilhou. Quando nós nos humilhamos, Deus nos trata de acordo com a nossa atitude também. Então, de acordo com a nossa atitude, se você for soberbo, Deus vai te tratar de uma maneira mais brusca. Se você for humilde, Deus vai te tratar, podemos usar essa palavra, com carinho. Entendido isso? Amém? E temos mais casos aqui ainda. Olha só o caso dessa mulher aqui, da mulher Ciro-fenícia. Mateus 15, 21, 28. 21 ao 28. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom.
E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhe ele: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. De novo aqui Jesus falando da fé. Estão vendo como a fé e a justiça sempre estão juntos? A nossa fé e a justiça de Deus estão juntas. Se nós não tivermos fé, não vamos agradar a Deus. Se nós não agradarmos a Deus, Ele não tem obrigação nenhuma de nos agradar também, né? Apesar de que Ele nos ama. Mas tratando da justiça, a resposta vai ser diferente. Então veja só o que Jesus fez aqui com essa mulher. Ela foi pedindo ajuda porque a filha dela estava endemoniada. E Jesus não lhe disse nada. Quando diz ali não lhe deu palavra, quer dizer, Jesus não deu nem bola para ela. E ela continuou caminhando atrás dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E ela clamou tanto que os discípulos se incomodaram e disseram assim: Senhor, se tu não vai atender ela, despede-a, quer dizer, mande que ela vá embora. Mas ela está clamando, ajude ou mande embora. E Jesus estava fazendo o quê? Estava testando a fé da mulher. Tanto que ele chegou a dizer: eu vim para a nação de Israel, eu não vim para as outras nações. E ela era uma mulher, né, da Cirofenícia. Então ela não era judia, ela não era do povo judeu. E eles conheciam então o lugar que essa mulher morava. Para o judeu, aquele que não era judeu, muitas vezes eles chamavam de cachorro. E Jesus usou o costume da época e disse assim: eu vim para o povo judeu, eu não vim para os outros. Não convém pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quer dizer, eu vou pegar a bênção que é para o povo de Israel e vou dar para um cachorrinho que é de outra nação? Irmãos, se Jesus falasse isso para você ou para mim, o que Jesus estava falando aqui? Jesus estava chamando a mulher de cachorra, usando outra palavra, de cadela. Né? Sem maldade, de malícia, não é isso. Mas ele estava chamando ela de cachorra, por quê? Porque ela era mulher e eles conheciam então esse povo como cachorro. E o que a mulher fez? Ela deu uma resposta que nem Jesus estava esperando. Então respondeu... 27, Gui. Gui, 27. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela não se revoltou por Jesus chamar ela de cachorro. Mas ela disse: Senhor, mesmo que eu seja um cachorro, mas os cachorros também comem do alimento dos donos. Aquilo que cai no chão. Então me dê pelo menos uma migalha da tua bênção. E aí Jesus disse: grande é a tua fé. E a filha dela ficou liberta. Então ali Jesus usou os dois modos para falar com ela. Primeiro ele ofendeu, né? Porque se nós recebêssemos essa palavra, nós iríamos ficar ofendidos. Mas ela não se ofendeu. E aí depois ele abençoou, libertou a menina e elogiou a fé. Então Jesus trata de maneiras diferentes, sim. Então no quesito justiça, ele trata diferente. No amor não. No amor ele não faz acepção de pessoas. Mas no quesito justiça há diferença de pessoas, sim. Eu tenho outros casos aqui que não vamos ler, só vou citar. Mas no caso que Moisés tinha subido no monte, Êxodo 32, mas não precisa pôr, Gui, só vamos comentar.
Moisés tinha subido no monte, né, para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e o povo, achando que Moisés tinha demorado muito, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro. Já estou trocando os bichos aqui. Começou a adorar o bezerro de ouro como se fosse um deus, como se aquele bezerro tivesse, quase que eu ia dizer besouro de novo, tivesse tirado eles do Egito. Aí o que Deus fez? Quando Moisés ouviu o barulho, porque eles estavam numa orgia muito grande, fazendo adoração e idolatria e orgias, coisas proibidas por Deus para aquele bezerro de ouro, Moisés desceu do monte e quando ele chegou lá, então ele viu, né, o que estava acontecendo e Deus mais tarde queria matar todo aquele povo. Por quê? Porque eles tinham feito coisa errada. Então Deus trata de maneira diferente. E nesse mesmo dia, quando Moisés disse assim para o povo: os que estão do lado do Senhor venham para o meu lado. A tribo de Levi foi. E a Bíblia nos diz, foi para o lado de Moisés, escolheu o Senhor. A Bíblia nos diz que naquele dia morreu 3.000 homens. Então Deus trata de maneira diferente, sim. Aquele que se humilha, Deus trata de uma forma. Aquele que é soberbo, desobediente, arrogante, aquele que não obedece a Deus, que leva as coisas de Deus assim de qualquer tipo, de qualquer jeito, Deus vai tratar de forma diferente também. Amém, irmãos? Os moradores de Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Deus destruiu aquelas cidades, Deus matou aquele povo. Por quê? Porque eles não queriam obedecer a Deus. Eles eram pagãos, eles eram idólatras, eles eram pessoas maldosas, tanto que queriam até fazer sexo com os anjos, que estiveram lá para tirar Ló da cidade. E Deus agiu em cima da atitude deles. Então Deus age, eu quero que se lembre bem dessa frase. Deus age segundo a nossa atitude, a nossa escolha. Se você for humilde, se você escolher obedecer a Deus, se você se esforçar nas coisas de Deus, se você ler a palavra, Deus não vai te tratar da forma que Ele trata os ímpios lá fora. Ele vai te tratar como filho. E filho tem os agrados do Pai. Não é verdade? Então Ele vai nos tratar assim. Se você se esforçar. Né? Se você se esforçar, o Senhor vai te ver de maneira diferente. Ele não vai te amar mais do que aos outros. Mas Ele vai te tratar de uma forma diferente. Então o Senhor faz acepção de pessoas sim, quando se trata da justiça dele. Ele é justo, Ele não pode aceitar o pecado. Ele é justo, Ele não pode aceitar, vamos dizer assim, a falta de responsabilidade das pessoas em servi-lo, em segui-lo, em estudar a Bíblia, em escolher obedecer. Ele é justo. Se Ele é justo, como que nós vamos querer que Ele aceite o nosso pecado, o nosso erro? Como que nós vamos querer que Ele aceite que a gente leve assim as coisas espirituais de qualquer jeito? Não tem como. Ele nos ama e ama a todos. Pastora, Deus ama o maior assassino, serial killer que tiver por aí? Ama, e ama muito. Mas Ele tem que fazer justiça. Então Ele vai tratar diferente. Se a justiça do homem que é falha, quando pega uma pessoa assim, um ladrão, um assassino, um criminoso, pelo menos deveriam fazer a justiça, né? Hoje em dia não é feita muito, mas em alguns casos ainda fazem. Se a justiça do homem que é falha faz, muitas vezes a justiça, imagine a justiça de Deus, que Deus não falha. Né? Então esse texto, né, que nos fala aqui, e que tem mais versículos ainda, ó, fala em Deuteronômio 10, 17, em Jó 34, 19, Atos 10, do 34 ao 35.
Tudo isso está falando que Deus não faz acepção de pessoas. Na sua qualidade do amor. Mas na sua qualidade da justiça, Ele faz sim. Ele vai fazer diferença entre o justo e o injusto. Amém? Ficou entendido esse assunto? Então, se esforce. Você está aqui buscando ao Senhor. Você é um justo de Deus. Então o Senhor vai te tratar de forma diferente que Ele trata aqueles que dizem: ah, Deus não existe, porque inferno não existe, porque o inferno é aqui mesmo, porque eu não preciso obedecer. Ele vai tratar diferente. Até o último respiro dessa pessoa que diz que Deus não existe, Ele vai amar e vai querer salvar. Mas a justiça dele tem que ser feita. Então, não quis em vida, na eternidade vai para o inferno. É justo, é justiça. Deus não pode ir contra os seus atributos, então Ele não pode ir contra a sua própria justiça. Quem sabe você tenha se assustado, né, de eu estar falando que Deus faz acepção de pessoas, porque tem tanto versículo que diz que não faz. Mas eu quero que você entenda bem. A pastora não está aqui inventando nada, não estou fazendo heresia, tá? Estou falando que no amor Ele não faz acepção de pessoas, mas na justiça Ele faz. Deus amou Hitler, pastora, que fez tanta coisa errada? Com certeza. Todos esses cruéis da história, né? Foram amados por Deus, sim. Mas morreram. E daí Deus teve que praticar a sua justiça. Onde é que eles estão hoje? Infelizmente no inferno, né? Se não aceitaram Jesus antes de morrer, estão no inferno. Então é a justiça de Deus. Então guarde bem isso. E quando você lê esse versículo, lembre desse detalhe. Deus faz sim, no seu quesito justiça. Se você quiser levar as coisas de Deus na brincadeira, se você quiser levar a tua fé assim de qualquer jeito, se prepare para a justiça de Deus. Lembram do teatro de domingo? A justiça de Deus vai ser feita. Amém? Entendido? Uma pergunta de professor aqui. Entendido, meus alunos? Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?